Se você é diabético e está cansado de sempre ter que comer o mesmo tipo de comida sem graça, se a vida perdeu o sabor desde que você foi diagnosticado e você continua se arriscando na roleta russa do açúcar simplesmente para não enlouquecer de vez, você precisa continuar vendo esse vídeo. Digo isso para você porque nesse vídeo você vai conhecer a solução desses dois problemas. Uma solução deliciosa, prática e inteligente que vai mudar toda a sua relação com a alimentação, assim como com a culinária. Quer saber o que eu estou falando? Continue vendo esse vídeo e você vai ser recompensado com uma série de conhecimentos que realmente vão fazer a diferença na sua vida e permitir que você se liberte desse conceito equivocado de que a vida de quem está com diabetes precisa ser sem sabor e sem graça. O diabetes mellitus, DM, é uma síndrome decorrente da falta de insulina ou da capacidade da insulina de exercer adequadamente seus efeitos. Caracteriza-se por hiperglicemia ou distúrbios do metabolismo dos carboidratos, lipídios e proteínas. As complicações crônicas, cardiovasculares, neurológicas, renais, oftalmológicas e o pé diabético ocorrem principalmente nos casos não controlados e de longa duração. Ela tem dois tipos de tipologia, sendo que o primeiro tipo é decorrente da destruição do pâncreas, órgão responsável pela produção da insulina natural, e a segunda, muito mais comum, é caracterizada por um desenvolvimento de resistência insulínica, o que diminui a eficácia da insulina produzida naturalmente e exige a suplementação de insulina sintética. Você provavelmente já sabe disso e provavelmente já descobriu ou está descobrindo o que significa na prática. Significa que você não vai mais poder curtir sua cerveja em paz, comer uma pizza com tranquilidade, curtir um doce ou ainda comer uma das iguarias mais simples da nossa culinária, o pãozinho com manteiga na chapa. Na maioria das vezes, quando são diagnosticadas com diabetes, as pessoas acreditam que estão condenadas a viver essa vida sem graça de comer produtos dietéticos altamente manufaturados, que têm um gosto artificial demais ou são simplesmente insossos. Ou então de viver de receitas caseiras que, além de serem extremamente caras, não são tão interessantes quanto as receitas originais. Esse vem sendo um problema que muitos diabéticos vêm enfrentando e existem algumas soluções para essa questão pela internet afora, mas todas elas acabam apresentando problemas. Algumas são incompletas, outros livros de receita para diabéticos parece que são criados para vender esse ou aquele produto, enquanto outros ainda são simplesmente um aglomerado de receitas sem teste, geralmente mal traduzidos e não adaptados aos produtos brasileiros. De todos os livros de receitas para diabéticos da internet, o 500 receitas deliciosas e rápidas para diabéticos é o melhor. E os motivos para dizer isso são muitos. Antes de tudo, ele é um dos mais completos do mercado. Ao invés de colocar pequenas variantes da mesma receita e dizer que são receitas diferentes, o 500 receitas deliciosas e rápidas para diabéticos realmente se dedica a ensinar 500 pratos diferentes que vão impactar seu cardápio e apresentar opções saudáveis e deliciosas para todas as refeições e eventualidades. Seja para o café da manhã, almoço e jantar, um café com a vizinha ou uma festa de aniversário. Você não vai mais ficar de lado em nenhuma eventualidade simplesmente por ser diabético. Lembrando que todas essas receitas são totalmente seguras para você, diabético. E por que isso é importante? Porque algumas receitas que você encontra na internet e em livros gratuitos sobre o assunto cometem o pior tipo de deslealdade com o diabético, ao dizer que aquela receita é segura para ele, quando na verdade não é. Pode parecer exagero, mas controlar a diabetes é muito mais importante do que muitos levam em consideração, especialmente quando essas pessoas estão naquele estágio de aceitação da nova condição. Provavelmente você já sabe de tudo isso, mas é sempre importante relembrar. As consequências de manter a diabetes fora de controle podem variar de leves, como tonturas, cansaço e crises de sudorese, até uma constante dificuldade de cicatrização de todo e qualquer ferimento, especialmente nos pés, o que pode levar até a amputação. Cegueira por diabetes descontrolada também é uma possibilidade. Nosso objetivo em te relembrar essas informações não é para te assustar ou te constranger. Você já sabe de tudo isso. Todo diabético sabe. Estamos te dizendo isso e te relembrando todos esses riscos porque queremos te dar a boa notícia que o 500 receitas deliciosas e rápidas para diabéticos pode oferecer.
Sua vida não precisa ser totalmente dominada pelo inferno de receitas diet sem gosto e sem graça, ou de viver de bolachas e barras de cereal diet. Você vai poder comer de verdade, com sabor e saúde, com as incríveis receitas que esse livro vai te trazer. Muitas delas totalmente inéditas no Brasil, mas já testadas e aprovadas por nossos especialistas. Nesse momento, você tem a chance de conhecer um livro de receitas diferentes. Uma verdadeira bíblia para diabéticos que ainda querem sentir prazer com a alimentação. Graças a esse livro, você vai voltar a sentir prazer em comer e mesmo que não possa comer exatamente as mesmas coisas que comia antes, você vai perceber que esta sua nova situação pode ser também repleta de sabores interessantíssimos. Deixe para trás o sentimento. Diabetes é uma condenação vitalícia. Veja como sua vida pode ser a partir de agora, se você comprar esse guia completo. Nesse momento, você deve estar pensando, deve ter um monte de receita sem graça, que parecem de hospital nesse livro. Nada mais longe da verdade. Para o desenvolvimento desse livro, especialistas em nutrição para diabéticos pesquisaram as 500 receitas deliciosas e rápidas para diabéticos mais acessadas em diversos sites de receitas da internet brasileira e se dedicaram a converter aquilo que era mais procurado, ou seja, especialmente para o 500 receitas deliciosas e rápidas para diabéticos. Nossos especialistas desenvolveram versões para diabéticos de todos os maiores hits da culinária brasileira, além de tantas outras receitas que você achou que nunca mais ia comer, ou então passariam a ser a conhecida roleta russa do diabético, em que ele sabe que está correndo um risco enorme ao desejar comer aquele doce ou aquela massa, mas na cabeça da pessoa, o sabor vale o risco. Agora você vai poder ter o sabor sem precisar do risco, porque você vai conhecer as melhores receitas para diabéticos. Portanto, seja você o diabético de longa data, cansado de sofrer e comer sempre as mesmas meia dúzia de receitas sem graça, ou se você acabou de ser diagnosticado e está naquela fase horrível de ter que adaptar o seu cardápio e o seu paladar. O livro 500 receitas para diabéticos vai ser a ferramenta fundamental que você precisa para superar essas dificuldades. A melhor parte desse livro, porém, ainda é o fato de que ela vai te ajudar não apenas a não depender de produtos industrializados ou ficar restrito àquelas receitas que você já sabe que todo mundo faz para diabéticos. Você vai aprender os melhores substitutos para as farinhas, doces e massas, desenvolvendo uma lista de compras diferentes, mas que será muito mais saborosa e mais em conta do que se você for tentar comprar todos os produtos totalmente industrializados ou pelas lojas ditas especializadas. O livro 500 receitas deliciosas e rápidas para diabéticos tem uma história de criação especialmente interessante, que vale a pena conhecer. Ele foi desenvolvido inicialmente por um diabético, cansado de viver sob as garras da indústria dos diabéticos, que inclusive cria um sobrepreço absurdo em uma série de produtos que, sinceramente, não deveriam custar tanto, simplesmente porque os diabéticos têm opções mais restritas. Ele percebeu, depois de passar anos comprando praticamente tudo que ele comia dessas empresas, que elas cobravam um sobrepreço abusivo, então decidiu que era o momento de se libertar e se tornar mais autossuficiente a respeito de diversos tipos de produtos. Nesse sentido, ele começou a desenvolver uma estratégia de aprender as receitas e tentar adaptar para que elas se tornassem cada vez mais saborosas e cada vez mais baratas. Então ele aprendeu substituições de ingredientes que você não vai encontrar em outros livros. Para criar essas substituições, ele contou com a ajuda de uma equipe que consiste em nutricionistas e chefes de cozinha, que conseguiram criar composições para diabéticos que realmente vão fazer a diferença na sua mesa e te ajudar também com a sua lista de compras. Desse trabalho nasceu o livro 500 receitas deliciosas e rápidas para diabéticos. O livro incrível que você está conhecendo nesse momento. Uma das qualidades mais interessantes dele é o fato de que as receitas não são apenas aceitáveis, elas são realmente saborosas.
Mais de um dos nossos clientes entraram em contato conosco depois de um tempo da compra do e-book, comentando que as receitas não são feitas com exclusividade para o diabético da casa, mas que toda a família acabou aderindo ao projeto porque começaram a ficar com vontade de comer aqueles pratos saborosos, saudáveis e cheios de personalidade, além de muito mais baratos do que as opções industrializadas. Um dos mitos que a indústria dos diabéticos precisa que você continue acreditando é que a alimentação de diabéticos é cara. Isso não é 100% verdade. Existem diversas formas de diminuir esses valores com alternativas saborosíssimas e muito mais em conta que se tornam suas receitas mais ricas, saborosas e mais baratas. E toda essa informação estará também disponível no 500 receitas deliciosas e rápidas para diabéticos, com total exclusividade para você. Nesse momento, você provavelmente está animado, mas preocupado com a ideia de que um livro tão interessante e completo como esse deve custar uma verdadeira fortuna. Sinceramente, com o nível de conhecimento, trabalho e dedicação que foi colocado nele, ele provavelmente valeria uma fortuna mesmo. Mas o criador do livro também é diabético e sabe o quanto sofrem os diabéticos com os problemas que ele mesmo enfrentou. Por isso mesmo, ao invés de partir para uma mídia física e vender esse livro por mais de R$ 600, que é o que ele valeria tranquilamente, ele preferiu fazer um lançamento digital e dar às pessoas o conhecimento por um valor muito mais simbólico, para compensação do tempo e do esforço que ele teve ao desenvolver esse material incrível. Mas esse valor será oferecido apenas por um tempo limitado. Ou seja, essa é a sua melhor chance de comprar o seu por apenas R$ 197, com possibilidade de parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito, com um detalhe adicional. Esse livro tem uma garantia incrível de 7 dias de satisfação ou o seu dinheiro de volta. Ou seja, se em até 7 dias você não estiver 100% satisfeito, você pode devolver o 500 receitas deliciosas e rápidas para os diabéticos e ter o seu dinheiro de volta. Aproveite a campanha do 500 receitas deliciosas e rápidas para diabéticos. Pode acabar a qualquer momento, pois está ligado a uma quantidade limitada de cópias do livro vendida. Outro detalhe importante, pode ficar tranquilo a respeito dos seus dados bancários, pois a sua compra será feita numa das plataformas mais seguras do Brasil, que é uma das maiores distribuidoras de conteúdos digitais do Brasil e da América Latina, garantindo a segurança da sua transação. Se você não quer mais se ver tendo de escolher entre sabor e saúde, escolha o livro 500 receitas deliciosas e rápidas para diabéticos e mude a sua relação com a alimentação definitivamente. Como esse é um livro digital, você não vai precisar esperar o livro chegar na sua casa. Assim que o pagamento constar, você receberá seu livro no seu e-mail e já pode aproveitá-lo. Compre já clicando no botão abaixo.